No final do quinto livro das Crônicas, nós vemos que a Daenerys conseguiu forjar a paz em Meereen depois de um longo e doloroso caminho. Ela precisou ceder inúmeras vezes, fazendo concessões tanto com a Árpia, os nobres de Meereen, quanto com seus inimigos externos, especialmente os escravagistas de Yunkai e Volantes. Nesse processo, a Daenerys entregou seu próprio corpo em casamento com Rhaegar a fim de garantir a estabilidade da cidade, fechou a porta para os refugiados de Astapor, permitiu o tráfico de escravos para fora da sua cidade e até abriu as arenas de luta lá em Meereen. Tudo pelo bem e pela paz. Tudo porque o seu lado mãe, ou Missa, exigia que esses sacrifícios fossem feitos para que ela fosse uma boa rainha para o seu povo. Porém, mesmo com a paz feita, a Daenerys nunca se sentiu bem com essa decisão. A todo momento, ela lembrava que havia outra opção, o caminho da guerra. O seu lado dragão dizia para ela que era possível partir para a violência e que seria um caminho mais fácil e bem mais sedutor. Durante todos os livros das crônicas, a gente vê o George R. R. Martin trabalhando a guerra como algo glorioso, assim como a gente vê na maior parte das histórias de fantasia épica. Mas a verdade é que ele também se dedica a mostrar as consequências dos conflitos. O Martin mostra pra gente o Robb sendo declarado Rei do Norte, como algo glorioso, mas também mostra que é essa euforia toda que leva pro Casamento Vermelho. Ele também mostra a Daenerys gritando Dracarys lá em Astapor, mas também mostra o Cleon, o rei açougueiro, e o massacre que a cidade sofre pouco tempo depois. Ele mostra o Doran Martell clamando por fogo e sangue para Arianne, mas também mostra o Quentyn sendo queimado vivo pelos dragões. Não dá pra dizer que o George R. R. Martin é um pacifista, mas diferente de muitos autores de fantasia, ele sempre coloca as consequências da guerra em evidência, e ele valoriza a paz. E é por isso que a Daenerys é colocada nessa posição. Ela conhece a guerra e os seus efeitos, mas precisa buscar paz porque já entendeu como o conflito é doloroso. Infelizmente para ela, o Martin também demonstra que a paz é igualmente dolorosa. Na maioria das histórias, a paz é um objetivo final, algo a ser alcançado no fim das histórias e pronto. É como se fosse uma recompensa, um raio de sol dourado, um final Disney. Mas pro Martin, ele mostra na Dança dos Dragões que a paz no cenário pós-guerra precisa de muito trabalho, precisa de muito esforço para ser mantida e ela é quase sempre insatisfatória. E antes da gente continuar, vale o aviso de sempre, já que este é o quarto e último vídeo da nossa série Desfazendo o Nó de Meereen, que é inteira baseada num conjunto de textos escritos pelo Adam Feldman e traduzidos pelo blog Mágica e Daenerys. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, a playlist sobre eles vai estar aqui em cima num card, ou também você pode procurar no canal ou na descrição do vídeo. E se vocês curtem essa série do Nó de Meereen, assistam o vídeo até o final, porque eu vou deixar uma enquete no final do vídeo bem importante, tá bom? Então bora lá. Bom, pouco antes do Drogon chegar na arena de Daznak e desequilibrar lá a situação em Meereen, a Daenerys já estava farta da paz. Apesar de todo o esforço que ela teve para chegar até ali, ao ver os horrores das arenas de luta, a Dany não consegue mais manter a sua postura e parece desistir de tudo. Isso acontece porque as arenas são um símbolo de como a Daenerys não conseguia se adaptar de forma nenhuma à cultura merinense. Por mais que ela tentasse, sempre havia um muro entre ela e o povo de Meereen e entre ela e a cultura Giscari. Até porque de todas as concessões que a Dany precisou fazer para chegar na paz, as arenas de luta pareciam ser a coisa mais simples, porque mesmo os aliados da Daenerys, como Scarraz, o Daario e o Belwas, apoiavam as arenas. Mas foi bastante simbólico que essa fosse a gota d'água para Daenerys desistir de tudo, para ela tirar as suas orelhas de coelho. Porém, o Drogon chega e muda tudo. Antes da Daenerys conseguir tomar uma decisão e agir de forma contrária à paz que ela estava formando, antes dela comer os gafanhotos, qualquer coisa que fosse, o Drogon chega e a Daenerys sai voando em cima dele. Ela é levada até o Mar Dothraki e tenta fazer o dragão voltar a todo custo para Meereen, mas ele se recusa. E é então que a Daenerys se vê forçada a caminhar em direção até a cidade, mas ela está exausta, desidratada e bastante confusa. E é então que a Rainha Dragão é invadida por diversos pensamentos conflituosos e até mesmo visões. Inicialmente ela está decidida a voltar para Meereen porque acredita que esse é o dever dela como rainha. Até tem esse trecho no qual ela pensa, abre aspas, o lar dela era em Meereen, com o marido e o amante. Era esse o seu lugar, certamente. Sobre o dorso de Drogon sentia-se inteira. No céu, as aflições daquele mundo não podiam tocar-lhe. Como podia abandonar isso? Mas já era tempo. Uma garota podia passar a vida a brincar, mas ela era uma mulher feita, uma rainha, uma esposa, uma mãe para milhares de pessoas. Os filhos precisavam dela. Fecha aspas. Daenerys igual a família tradicional brasileira. Um marido e uma amante.
E vale mencionar que nesse trecho, Daenerys ainda não sabe que o caos voltou para Meereen. Ela acredita que a paz continua na cidade, que os Yuncaítas foram embora e que o Hizdahr está controlando a situação internamente. E mesmo tendo esse sentimento de que ela precisava voltar para a cidade, para o dever dela, ela logo começa a ter visões que curiosamente passam a criticar essas decisões que ela teve até o momento. Por exemplo, nesse trecho que ela lembra de uma fala da Quaithe para ela, abre aspas, lembre-se de quem é Daenerys, murmuraram as estrelas numa voz de mulher. Os dragões sabem, você sabe? Fecha aspas. Depois, a Daenerys também imagina o Viserys criticando ela. Embora ele não fosse um bom modelo a ser seguido, ele ataca esse mesmo ponto sobre a Daenerys não saber mais quem ela realmente é. Ele diz, abre aspas, por que foi que deram os ovos de dragão a você? Deviam ter sido meus. Se eu tivesse tido um dragão, teria ensinado ao mundo o significado do nosso lema. Fecha aspas. E em meio a todos esses pensamentos e a confusão que a garota está sentindo, a gente tem um diálogo fundamental para concluir todo o arco da Daenerys no livro. Ouça com atenção, abre aspas. Eu sou do sangue do dragão, disse a grama em voz alta. Foi, sussurrou a grama em resposta, até que acorrentou os teus dragões na escuridão. Drogon matou uma garotinha. O nome dela... Dany não conseguia lembrar do nome da criança. Isso entristeceu-a tanto que podia ter chorado se todas as suas lágrimas não tivessem sido queimadas. Eu nunca terei uma garotinha. Era a mãe dos dragões. Sim, disse a grama, mas virou-se contra os teus filhos. Fecha aspas. Bom, como o próprio Adam Feldman escreve na análise dele, este é o ponto de virada para Daenerys. O livro começa com ela descobrindo que o seu dragão tinha matado uma garotinha chamada Razeia. O nome da garota assombra Dany durante todo o livro, então é muito significativo que o nome dela tenha sido esquecido agora, em benefício aos próprios dragões e filhos verdadeiros da Daenerys. As visões da Daenerys parecem estar dizendo para ela que aquela pequena e inocente garota mirinense não era sua filha, mas os dragões sim. É uma clara sugestão de que a Daenerys precisa abandonar ou reduzir seriamente as suas preocupações com as vidas inocentes em favor de usar o seu poder de dragão para conquistar aquilo que ela realmente quer. E isso nos leva ao ponto em que a Daenerys tem as suas realizações finais ali no arco dela, concluindo todo o seu plot no livro. Abre aspas. O córrego me levará ao rio, e o rio me levará para casa. Só que não o faria, não de verdade. Meereen não era o seu lar, e nunca o seria. Era uma cidade de homens estranhos, com deuses estranhos e cabelos mais estranhos ainda, de escravagistas envoltos em tocares fimbriados, onde a graça era conquistada através da prostituição, a carnificina era uma arte e cão era uma iguaria. Meereen seria sempre a cidade da Árpia, e Daenerys não podia ser uma Árpia. Nunca, disse a grama, com um áspero tom de voz de Jorah Mormont. Foi avisada, vossa graça. Deixe essa cidade em paz, disse eu. A vossa guerra em Westeros, eu disse. Fecha aspas. Só pra explicar, né, Daenerys está conversando com a grama, tendo visões, e a grama assume a voz dos personagens, do Viserys, da Quaithe e do Jorah Mormont, que nesse momento a Daenerys já tinha exilado lá no final do terceiro livro. E é nesse momento que a Daenerys começa a reconsiderar toda a sua jornada em Meereen. A princípio, ela fica na cidade para combater a injustiça e por conta do medo que ela tinha de si mesma, de ser uma louca, de ser como o pai dela. Mas no final do quinto livro, ela passa a entender essas atitudes como os caprichos de uma garotinha. Agora esse cachorro maldito começou a latir. Você viu que tem uma iguarinha em Meereen, hein? Ela fala que queria ficar em Meereen para poder plantar árvores, para ver elas crescer e colher os seus frutos. Abre aspas. Estou sozinha e perdida. Perdida porque se deixou ficar num lugar onde nunca esteve destinada a estar, murmurou Sor Jorah tão suavemente quanto o vento. Eu lhe dei bons conselhos. Poupe as lanças e as espadas para os 7 reinos, eu disse. Deixe Meereen para os mirinenses e vá para o oeste, disse eu. Não quis me dar ouvidos. Eu tinha de tomar Meereen, caso contrário, veria os meus filhos passar fome durante a marcha. Dany ainda via o rastro de cadáveres que deixara para trás durante a travessia do deserto vermelho. Não era algo que desejasse voltar a ver. Tinha de tomar Meereen para alimentar o meu povo. Tomou Meereen, disse-lhe ele, mas mesmo assim decidiu ficar. Para ser uma rainha. Vós sois uma rainha, disse o seu urso, em Westeros. A viagem é tão longa, protestou ela. Estava cansada, Jorah. Estava farta da guerra. Queria descansar, rir, plantar árvores e vê-las crescer. Não passo de uma garotinha. Fecha aspas. Mas as visões contestam a Daenerys. Eles dizem, abre aspas, não, é do sangue do dragão. Os sussurros estavam ficando mais tênues, como se Sor Jorah estivesse ficando para trás.
Os dragões não plantam árvores. Lembre-se disso. Lembre-se de quem é, do que foi feita para fazer. Lembre-se do vosso lema, fogo e sangue, disse Daenerys, a grama oscilante. Fecha aspas. Aqui a gente percebe que a história da Daenerys é uma tragédia. Não no sentido de ser algo ruim, mas do conceito teatral de uma tragédia grega. Eu explico. Desde o primeiro livro, a Dany tem sido atormentada pelas vidas inocentes que são perdidas quando ela desencadeia violência e guerra. Porém agora ela precisa entender que deve deixar tudo isso para trás. Nesse capítulo, a Dany parece entender que vão haver muitas razéias e astapor pelo caminho, mas que ela precisa estar disposta a lidar com essas situações como um efeito colateral para que ela consiga abraçar o seu verdadeiro eu e se tornar quem ela deve ser. E é por isso que a Daenerys não vai mais acorrentar os seus dragões. Ela perdeu o seu maior medo, o medo de si mesma. Mas então o que tudo isso significa para o futuro da Daenerys nas Crônicas de Gelo e Fogo? Bom, eu já falei isso no último vídeo e uma inscrita até me corrigiu. Eu disse que eu acredito que o D&D viram essa mesma Daenerys, essa Daenerys que aceitou o seu lado dragão de forma incondicional e colocaram essa Daenerys na 7ª e 8ª temporada de GOT. Porém, de forma alguma eu acho que eles fizeram isso bem feito. A Daenerys foi de longe a personagem mais prejudicada das últimas temporadas de Game of Thrones, na minha opinião. E pra mim é como se o D&D tivessem pensado, meu Deus, a Daenerys é um dragão vingador agora, então todas as ações que ela vai tomar vão seguir esse princípio sempre. Ela vai ser impulsiva, ela vai lidar pelo fogo, ela vai sempre seguir pela crueldade. Só que fazendo isso, eles simplesmente deixaram a Daenerys louca pelo poder. E o ponto todo pra mim é que de fato talvez a Daenerys se torne mais objetiva nas suas decisões. Porém, ao fazer a personagem seguir por esse caminho, eles simplesmente deixaram ela louca pelo poder. E pra mim esse não é o ponto da Daenerys nos livros. Pra mim o ponto é que talvez de fato a Daenerys se torne mais objetiva nas suas decisões. Mas o principal fator que vai mudar para ela e que muda para ela no final do 5º livro não é que ela precisa ser mais cruel, mas sim que ela precisa voltar para Westeros, porque lá é o lugar dela, lá que está o verdadeiro objetivo dela. E talvez o ponto todo sobre a violência é que até agora a Daenerys usou a sua força na história para lutar contra escravagistas, mas agora ela vai precisar atacar as pessoas que nós já conhecemos em Westeros, personagens queridos ou personagens que a gente considera como o povo comum. Seus atos de violência não vão mais ter esse pretexto de trazer a liberdade ou condições de vida melhores para pessoas escravizadas. Vai ser todo um contexto de luta pelo poder. Simplesmente assim. E embora isso pareça só um detalhe, ele vai mudar toda a dinâmica da Daenerys nos próximos livros. E isso não é diferente do que qualquer outro personagem fez na história de Westeros, é bom deixar claro. A gente considera o Robb Stark, por exemplo, um personagem bom, mas boa parte da luta dele foi marcada pela arrogância nortenha em querer independência sem ter um bom motivo para isso, conforme eu já comentei no vídeo sobre como os Starks podiam ter vencido a Guerra dos 5 Reis. O Robb realmente começa a história buscando salvar o Ned Stark, resgatar ele. Mas no momento em que ele se torna rei do Norte, não tem uma boa justificativa para essa campanha. O Norte simplesmente quer independência porque é melhor para eles. Não tem nenhuma causa nobre envolvida nessa decisão. Tanto que eu também digo que era melhor o Robb não ter sido rei e ter se aliado ao Stannis. Isso teria sido mais honrado. Então ele também lutou pelo poder, que é o que a Daenerys vai fazer agora. Eu não acho de forma alguma que a Daenerys vai ser uma vilã. E acho que nem de perto ela vai se tornar aquilo que o D&D mostraram no final de GOT. Porém, eu sinceramente não sei como vai ser o plot da Daenerys daqui pra frente. Especialmente se a gente colocar o papel da Longa Noite, por exemplo, dentro da história dela. Não sei o que vai ser. Até porque no 6º livro, a Daenerys vai precisar se livrar dos Dothraki, que ela tá agora com eles. E eu não sei se vai ser igual na série ou vai ser diferente. Ou se depois ela precisa voltar, né, pra Meereen, resolver o problema da Baía dos Escravos e só daí voltar pra Westeros, né. Não sei se tudo isso vai acontecer no 6º livro ou se vai ter uma parte do 6º, uma parte do 7º. Vamos ter que esperar pra ver. Porém, a única coisa que eu espero é que os conflitos, as decisões difíceis e os dilemas morais continuem aparecendo na história da Daenerys. Porque como George R. R. Martin sempre cita, a única coisa sobre o que vale a pena escrever e ler são os dilemas do coração humano em conflito consigo mesmo. E é isso, pessoal, essa aqui encerra a nossa última parte de desfazer o nó de Meereen. Espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar, tenho duas coisas para comentar, na verdade. A primeira delas é que o texto original Desfazendo o Nó de Meereen tem 5 partes. Porém, a 5ª parte, o Adam Feldman basicamente fala sobre como o Daario Naharis e o Hizdahr Zolorak representam os dois caminhos para Daenerys.
Isso porque ele comenta que muita gente não gosta do Dario, acha ele um personagem importuno, meio chato, mas como ele realmente, dentro da personalidade dele, o George R. R. Martin coloca aspectos que lembram o caminho da guerra. Então, quando a Daenerys tá precisando se casar com o Hizdahr, que representa o caminho da paz, mas ela continua sendo seduzida pelo Dario, não é só porque ela é uma adolescente bobinha por amor, como muita gente diz. Inclusive, acho que vale essa crítica, eu adoro a Mikan. Inclusive, essa camiseta é do Rodor Cavallo. Eu sou um grande fã da Mikan, não estaria aqui fazendo esse vídeo se não fosse ela. Mas a Mikan é uma pessoa que não gosta do quinto livro e que faz essa crítica. Ela diz que ela acha que a Daenerys é uma adolescente muito bobinha e apaixonada pelo Dario no quinto livro. Mas eu acho que a Mikan não teve contato com a Dan Feldman, porque a visão que ele traz de como o Dario representa não só uma paixonite adolescente, mas a sedução do caminho da guerra para Daenerys no quinto livro, faz muito sentido e combina muito sobre como o George R. R. Martin trabalha as histórias dele, né? Então eu acho que vale fazer essa ressalva. E eu não quis trazer isso aqui porque eu acho que seria para um vídeo, né? Ficaria muito enrolado. Então eu vou deixar na descrição a quinta parte, né, do Desfazendo Nod Meereen para vocês lerem. Mas basicamente é isso. Ele aponta trechos do livro que provam, na teoria dele, que o Dario representa o caminho da guerra e que o Hizdahr representa o caminho da paz, né? Eles são símbolos para esses dois dilemas da Daenerys. E a última coisa que eu ia comentar é a enquete que eu falei, porque o Adam Feldman tem outras duas análises muito legais sobre aí as Crônicas de Gelo e Fogo. Uma, ele faz uma análise de todo o plot do Jon Snow lá na Patrulha da Noite, no quinto livro também, que eu acho que vale muito a pena analisar. E a outra coisa que ele faz análise é do plano do Doran Martell, né, de ser a grama que esconde a víbora vermelha e tudo que ele vai fazer junto com a Arianne. E eu gosto muito, né, dessas análises, porém eu não li nem a do Jon Snow, nem a do Doran Martell. Então eu queria saber de vocês, qual que vocês acham mais legal pra trazer aqui numa série do canal. Então agora que a gente acabou a série do Nod Meereen, eu queria começar uma nova, talvez não imediatamente, porque tem outros vídeos pra trazer, mas talvez daqui a um mês começar uma série nova, que pode ser, como eu citei, ou analisando o plot do Jon Snow no quinto livro, ou analisando o plot do Doran Martell e da Arianne Martell no quarto e quinto livro, que acho que vai também trazer uma perspectiva de pra onde essas histórias vão nos Ventos do Inverno também. Esses textos não estão em português, eles estão só em inglês, então eu vou precisar ler em inglês e trazer pra cá, então vai ser muito mais complicado. Então, eu só vou trazer se vocês quiserem mesmo. Se vocês tiverem outra sugestão de série, outra sugestão de vídeo pra trazer, podem deixar nos comentários também, que eu vou adorar estar lendo. Vocês já sugerem bastante o Iceberg de Game of Thrones e sempre conteúdo sobre os Ventos do Inverno. Conteúdo dos Ventos do Inverno eu tô trazendo basicamente toda semana, e o Iceberg é algo que eu quero fazer, mas que eu preciso de mais planejamento pra trazer um vídeo legal, então vai levar um tempinho também. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do Nod Meereen. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre a Daenerys ter aceitado o seu lado dragão e esse lado do fogo e sangue, e ter renascido no Mar Dothraki. O que vocês acham que vai acontecer com o plot dela no sexto livro, e se vocês acham que vai seguir o caminho da série ou não. Comentem também qualquer coisa que vocês queiram comentar, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Take 1. Permitiu o tráfico de escravos fora da sua cidade e até abriu tem uma caminhonete ou um caminhão fazendo barulho. Mas juro que não tinha nada disso, Diego, há 3 minutos atrás. Mas ele espera a gente apertar o play, aí ele espera eu errar uma vez e aí ele começa a fazer barulho pra nunca mais acertar, em paz. Guerra como algo glorioso, especialmente como ela é mostrada, né? Viu? Agora nunca mais vou acertar. Trabalhando a guerra como algo glorioso, mas também atrapalhando. Ele tá acelerando por algum motivo. É que tem... Terrível. Vamos tentar de novo. Agora parou. Ele também mostra Daenerys cristando Dracarys Cristando, eu falei, né? Uhum. E antes da gente continuar falando aí do Nod Meereen... Peraí. Quanto tempo tá? Bom, pouco antes do Drogon chegar na arena de Daznak. Take 2. Mas é bastante simbólico que fosse essa concessão, que fosse... Não tá bom esse trecho. Mesmo com o ataque do Drogon lá na Às vezes eu queria ter um dragão. Ele tirou pra pôr de novo. Ele tirou a caminhonete pra pôr de novo e pra atrapalhar o vídeo 2 vezes. Take 3. Ó, ele tá fazendo barulho, ele tá gritando ainda na rua. Meu Deus do céu. Ela fala que ela queria plantar árvores em Meereen. Vê-la elas onde nunca esteve destinada a estar. Não li direito.
Ele não vai parar de latir, né? Nunca. Parece que tá chamando... Desculpa, o Diego, é o cachorro. Eu falei Arvorist, sei lá. Mas vai ficar assim mesmo. Porque o cachorro tá me distraindo. E colocaram essa Daenerys na 7ª temporada... Ai, meu Deus. A Daenerys foi, de longe, a personagem mais prejudicada. Sem contar que o... Porém, ao fazer a personagem ficar assim... Ai, tá me irritando esse vídeo.